Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje eu quero ler com você Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Diz ali, né? O sal e a luz. Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. A lei de Moisés. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Então, o que Jesus ele nos ensina aqui? Aqui no capítulo 5 de Mateus, começa, gente, o Sermão do Monte. E ali, se você ler o início, Jesus fala da verdadeira felicidade. Felizes as pessoas que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará, né? Vocês já ouviram falar das bem-aventuranças. E depois que Jesus deu esse início, ele falou sobre o sal e a luz. Porque naquela época, segundo a lei de Moisés, a carne deveria ser salgada para que ela mantesse o seu gosto, o seu sabor. Aqui, quando Jesus ele usa o exemplo de nós sermos o sal, porque o sal é o que dá gosto ao alimento. Se você fizer um arroz sem sal, você não consegue comer. Se você não tiver outro alimento que faça aquele, que quebre, vamos dizer assim, aquilo ali, você não consegue comer ele puro. Então, fica uma coisa insonsa, sem graça. E nós precisamos ser o sal, ser a luz, ser cheios da palavra, ser cheios da presença, ser cheios do Espírito. Porque João Batista, ele disse que ele veio, ali ele foi pregando o evangelho, ele foi preparando o caminho para o Senhor Jesus, ele pregava aquelas pessoas que se arrependiam dos seus pecados. João Batista, ele dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aquele que virá, eu vos batizo com água, mas aquele que virá após mim, eu não sou digno de carregar as suas sandálias, porque ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista, ele levava as pessoas ao arrependimento. Ele era um evangelista, ele vinha na frente preparando o caminho para Jesus, pregando o arrependimento para as pessoas, para que elas se arrependessem dos seus pecados, confessassem, se arrependessem, abandonassem e descessem as águas. Então ele estava anunciando o reino. E nós precisamos ser o sal e a luz. Nós precisamos, gente, que as pessoas olhem para nós e sintam vontade de servir o Deus que a gente serve. Que as pessoas olhem para nós e digam: nossa, mas como que ela tem uma palavra, ele tem uma palavra, ela está passando por um problema difícil, ele está passando por uma dificuldade, mas está aqui me dando uma palavra, me dando apoio. Isso é ser sal e ser luz.
Como Jesus disse, não consegue se apagar, esconder uma cidade que foi edificada no alto. Todos olham e veem, opa, tem uma cidade lá. Por quê? Porque à noite ela fica iluminada, né? Acendem naquela época acendiam as candeiras, né? Aí as tochas, ela ficava iluminada, não tinha como esconder, né? Então assim somos nós. Não se coloca, né, uma vela, como eles usavam, uma candeia, dependendo da tua tradução, né? Não se coloca uma lâmpada debaixo de um cesto. Ela tem o seu lugar próprio. Ela é feita para iluminar. Quando falta luz, se você coloca uma lanterna de embaixo, ela não vai clarear nada, você precisa colocá-la no alto. Você liga a lanterna do teu celular, hoje nós temos, para que ela clareie no alto. Se você colocar ela no chão, ela vai clarear o quê? Nada. Então nós somos a luz. Nós resplandecemos a luz de Cristo para aquelas pessoas que sofrem, para aquelas pessoas que estão perecendo, para trazer elas para a luz. Elas precisam ver a luz de Cristo em nós e para isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, revestidos do poder do alto. E quando Jesus falou aqui que ele não veio para acabar com a lei de Moisés. Hoje nós não vivemos na lei propriamente dita, nós vivemos na graça. Por quê? Porque muitas coisas, depois que Jesus morreu na cruz, depois que Jesus disse está consumado e o véu se partiu, foram abolidas. Como por exemplo, naquela época, só os sacerdotes podiam entrar nos Santos dos Santos, só eles podiam entrar ali no templo, só eles podiam cuidar, né, do incensário, das ofertas, cada um tinha sua função. Hoje, eu e você, depois que Jesus veio, nos resgatou, nos reconciliou, nos tornou filhos do Pai, seus irmãos como o irmão mais velho, nós temos o acesso. Nós oramos em qualquer lugar, em qualquer hora. Você pode estar na rua, você está falando com Deus em pensamento, você está orando, você diz em nome de Jesus, Pai, eu estou na tua presença, Senhor. Eu quero falar contigo. Você tem esse acesso. Estas coisas foram mudadas, mas algumas coisas da lei ainda permanecem até hoje. Quando lá no início, né, foi falado sobre dízimos e ofertas, no Novo Testamento continua a mesma coisa. Então muitas coisas, gente, continuam até hoje. Os mandamentos que Deus escreveu, as tábuas na lei, né, da lei, dos mandamentos para Moisés, não matarás, não adulterarás, né, não cobiçarás, tudo está escrito ali. E a gente aprende isso desde pequeno, né, independente da gente, né, do nosso credo, da nossa religião, isso é ensinado. Eu aprendi na escola, começou na escola, a gente tinha aula de religião, né, faz parte até hoje, né, do currículo escolar, e a gente aprendia, nós tínhamos a aula, a gente aprendia, a professora passava os mandamentos, ou seja, é algo que foi passando. E isso não foi abolido, nós precisamos guardar esses mandamentos, nós precisamos, porque Jesus, ele disse ali, ele não veio para terminar com os ensinamentos dos profetas, ele não veio para isso, mas para dar sentido, porque muitas coisas foram escritas sobre Jesus, o próprio batismo. Quando João Batista disse, não, Senhor, eu não sou digno, é o Senhor que tem, não. Jesus disse, é necessário para que se cumpra a lei, para que se cumpra o que foi escrito, porque Deus, ele anunciou a vinda de Jesus através de alguns profetas. Isaías fala de Jesus, que ele foi, né? Ele não era bonito, ele não tinha uma boa aparência, mas ele foi um homem de dores. Isaías foi falando que ele levou sobre si, que ele se fez enfermo, que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso está escrito em Isaías. Então Jesus, ele veio para dar sentido a tudo aquilo que Deus já havia declarado através do Espírito Santo para os seus profetas. Porque Deus, ele falava com os profetas, né? Naquela época,
Deus, ele se comunicava com os seus profetas. Hoje, e depois que Jesus morreu na cruz, isso mudou. Porque através de Jesus, quando nós nos tornamos filhos, fomos cheios do Espírito Santo, nós temos, gente, intimidade, relacionamento com Deus através da sua palavra. Ele se revela, ele se manifesta a nós através da palavra. Nós temos a revelação, nós temos a direção, e aqui ele fala conosco. Ele nos dá a direção, ele nos adverte, ele nos corrige, ele nos dirige. A palavra diz que o Espírito Santo convence da justiça, do juízo e do pecado. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu mandarei o Espírito Santo Consolador. A casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não haveria dito. Eu vou preparar lugar. Foi o que Jesus disse, que ele iria para o Pai, mas ele não ia nos deixar órfãos, ele iria deixar o Espírito Santo Consolador, porque ele nos convence da verdade, o Espírito que o mundo não pode ver e o mundo não pode receber. Só recebe o Espírito Santo de Deus quem nasceu da água e do Espírito. Aquela pessoa que realmente se arrependeu dos seus pecados, confessou, abandonou, aceitou Jesus, ela vai se enchendo do Espírito Santo. Ela é cheia do Espírito, ela é batizada com fogo. E o Espírito Santo, ele vai revelando os mistérios, o reino. A palavra fala que aquele que ora em línguas, ele edifica a si mesmo. Paulo disse que era melhor que se as pessoas conseguissem interpretar, né? Porque interpretando elas conseguem na interpretação dar a revelação e aquela edificação, né, para a igreja. Quando a pessoa ela ora individualmente, ela edifica a si mesma, ela se fortalece. Por isso, gente, que é tão importante a gente buscar e receber o batismo do Espírito Santo, para que a gente se fortaleça, para que a gente ore no Espírito, a mesma linguagem do Espírito, porque essa é a linguagem do céu. Nós precisamos buscar por isso, almejar isso, buscar de todo o nosso coração. Quando Jesus foi para Deus, ele mandou que o povo, né, ficasse ali reunido até que o Espírito Santo descesse, o dia de Pentecostes. Então, nós precisamos, gente, buscar a Deus. Nós precisamos buscar pelo batismo do Espírito Santo, ser cheios da graça, ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque ele nos dá força para suportar, gente, as adversidades, as tentações, as coisas que vêm sobre nós. Por que Jesus, antes dele ir para o deserto e ser tentado por Satanás, primeiro ele se batizou e foi cheio do Espírito Santo? Porque tem coisas na nossa vida que nós só vamos suportar e conseguir enfrentar se nós formos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos, essa luz tem que resplandecer, essa luz tem que brilhar na nossa vida. A luz da candeia, ela resplandece. A presença de Deus, as pessoas têm que olhar para nós e ver, sentir. Jó disse: antes eu te conhecia só de ouvir, hoje os meus olhos te veem. Então nós precisamos ver a Deus em todas as coisas. Nós vemos o mover de Deus, a bondade de Deus conosco. Deus cuida da gente de formas que às vezes as pessoas não conseguem ver. Numa simples garrafinha de água que Deus usa alguém para te dar. Deus usa alguém para te dar uma palavra. Deus usa uma pessoa para te ajudar a atravessar a rua. É o cuidado, é o amor de Deus, só que muitas vezes as pessoas não conseguem ver isso. E por que ali Jesus ele nos compara, ele fala que a gente tem que ser o sal? Porque o sal, gente, ele salga, ele dá sabor. E o sal, né, ele representa ali um elemento, né, espiritual.
Nós precisamos ser este sal que dá gosto. Porque se a gente for olhar as coisas do mundo, gente, não tem sentido para nós. A gente olha para algumas coisas e a gente diz, meu Deus, como é que eu ia nesse lugar? Como é que eu gostava disso antes? Ainda bem que isso ficou lá no passado. Que tudo se fez novo, que as coisas velhas já mudaram, né? Já passaram. Que nós hoje não somos mais bebês espirituais, mas nós conseguimos nos alimentar com o alimento sólido. Nós recebemos a palavra, nós oramos, nós buscamos a Deus e com a autoridade que Jesus nos deu. Lembra do devocional anterior que eu falei? Que quando Jesus ele veio, depois que ele foi tentado ali pelo diabo, o diabo viu que Jesus veio para devolver a autoridade. Porque ele disse, eis que vos dou poder e autoridade em meu nome. Vocês vão expulsar demônios, vão curar enfermos e vocês vão fazer obras maiores ainda. Então Jesus devolveu a autoridade, acesso ao trono do Pai. Jesus, quando o véu se partiu, ele nos deu acesso ao Santo dos Santos. E isso é algo que o nosso coração tem que desejar. Sabe aquele louvor que diz, no Santo dos Santos, não sei mais viver, longe do Santo dos Santos, né? A gente tem que almejar isso, gente. No Santo dos Santos entrar todos os dias. Davi disse, me alegrei quando disseram que eu iria à casa do Senhor. Nós temos que ir à casa de Deus não por obrigação, mas com alegria, com gratidão, de ser gratos a Deus pelo sacrifício lá da cruz, de sermos remidos, comprados, de termos uma vida transformada hoje, de ser o sal, de ser a luz, de podermos estar aqui, propagando o evangelho. Toda vez que você curte o devocional, cada vez que você compartilha e manda para alguém, você está propagando o evangelho. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sempre que você compartilha, que você curte, que o YouTube entende que esse conteúdo é bom, ele vai expandindo, vai alcançando outras pessoas. E assim, eu e você pregamos a palavra. Assim nós cumprimos o ide. Assim nós somos o sal, nós somos a luz na vida dessas pessoas. Você já pensou que cada vez que você manda esta mensagem ou uma mensagem para alguém, você está mandando luz? Sabe que uma vez, olha como Satanás é sujo, né? Eu sempre mando assim umas mensagens de bom dia, né, para algumas pessoas. E sempre procuro colocar algo sempre que é de Deus, uma palavra, uma mensagem que vai abençoar, edificar a vida daquelas pessoas. E aí, eu mandei algumas para uma conhecida. Daí eu vi que ela não respondia, né? Nem que bom dia, nada. Aí parou, né? Daí foi, eu pensei, eu vou parar de mandar, de repente ela não tá gostando. Mas eu mandei. Todas as vezes ali que o Espírito Santo já manda para ela, eu mandava. Eu fui mandando. Só que daí, como eu mandei a mensagem, né? Ela não colocou nenhum certinho, né? Ela não disse bom dia, nada. Eu pensei, ela de repente não gosta de receber. Daí passou um tempo, eu parei. Sabe que daí quando eu encontrei ela, um dia eu encontrei ela e ela me disse assim, nossa, Eliane, eu estava passando por um momento tão difícil na minha vida e aquelas mensagens que você me mandou me fortaleceram. Eu ia lá, eu lia, eu relia e não era só mensagens de bom dia. Eu lia ali a Bíblia no celular e eu compartilhava aquele versículo e eu mandava para ela. E eu não sabia o que ela estava enfrentando, mas Deus sabia. E quando eu encontrei ela, que ela me falou aquilo alegrou meu coração. Eu disse, nossa, eu parei de mandar porque eu achei que você não tinha gostado. Ela disse, pode mandar quantas vezes você quiser. Ela disse, você nem sabe o que eu estava enfrentando. Ela estava enfrentando um problema na sua saúde.
E aquelas palavras que eu mandava, tanto os bom dia como os versículos, ela disse que ela voltava lá, ela lia, ela relia, ela disse que aquilo ajudou ela. Então, para você ver que um simples gesto que às vezes o diabo tenta convencer a gente, a pessoa não gostou, não manda mais. Mas sempre que eu obedeci, eu mandei acho que mais de 2 semanas, eu mandei diretamente. Eu mandava aqueles bom dia e mandava aqueles versículos, e o Espírito Santo já manda para ela. E eu mandava, vou mandar para fulana, eu mandava. Até que um dia eu encontrei ela e ela me falou isso. Então, para você ver que o diabo muitas vezes, gente, ele tenta trabalhar impedindo que a gente mande uma mensagem, que a gente mande um bom dia, que a gente mande um versículo para alguém. Hoje a gente tem, né, os aplicativos da Bíblia no celular. Se você leu ali, que o Espírito Santo tocou no teu coração, manda para alguém. Manda esse devocional, compartilha, porque você não tem noção do que Deus está fazendo. Porque a gente não sabe as lutas que as pessoas estão enfrentando, o problema que elas estão passando. E através de uma mensagem, o Espírito Santo vai lá e vai trabalhando, vai dando fé, vai gerando fé no coração daquela pessoa. Foi o que aconteceu com aquela mulher, que ela disse, eu precisava, eu voltava lá, eu lia, eu relia aquelas palavras que você me mandou. Para você ver como Deus trabalha. Então seja obediente. Se Deus está dizendo para você mandar, mande, gente. Manda sempre para alguém, para 1, 2, 3 pessoas, compartilha. Você vai abençoar vidas, você vai abençoar a vida dessas pessoas. Vai chegar um momento que às vezes a pessoa vai estar tão desesperada, ela vai dizer, nossa, aquela palavra que ele me mandou, que ela me mandou, eu vou olhar ali de novo, eu vou assistir, eu vou ler. Então, faça aquilo que o Espírito Santo te mandar. E isso é ser sal, e isso é ser luz, gente, é fazer a vontade de Deus, né? Quando Jesus disse aqui, pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino dos céus se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus, né? Os fariseus, gente. Então nós precisamos obedecer a Deus, ser sensíveis ao toque do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo disser para você, manda essa mensagem para fulano, beltrano, ciclano, mande, obedeça, porque mais abençoado é o que dá do que aquele que recebe. Então faça a tua parte, faça o ide, obedeça à vontade de Deus, compartilhe o reino, o evangelho com pessoas que estão sofrendo, com vidas que estão perecendo, como essa mulher que eu mandava a palavra, mas eu não imaginava que ela estava passando por aquele problema, mas Deus sabia. E aquelas palavras serviram para alimentar ela, alimentar a fé dela e dar esperança para ela até ela fazer aquele exame. Então, para você ver como Deus trabalha, deixe ser, gente, um vaso, seja um instrumento nas mãos do Senhor. Não enterre o teu dom, não enterre o teu talento, mas faça aquilo que Jesus mandou que eu e você. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é para mim e para você, não é só para mim. Então eu quero que você reflita nesta palavra, que você guarde ela no teu coração, que você reflita, leia todo o capítulo 5, leia o 6, o 7, é todo o sermão da montanha, leia tudo. Isso aqui é um manual de vida para o cristão, gente. Esse aqui é um manual de vida para a gente. Foi o que Jesus deixou escrito aqui. Ele deixou toda a instrução, começando com as bem-aventuranças. Ele deixou toda a instrução. Ele fala acerca do divórcio, ele fala acerca do adultério, dos juramentos. Jesus, ele explica tudo. Aqui tá tudo explicadinho. Se a gente quer obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus, tá aqui. É só a gente ler. A gente tem o livre acesso. Então compartilhe, leia a palavra, seja abençoado, seja edificado e que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, renovadas, transformadas e que o Senhor use a vida delas
para compartilhar esta palavra com as pessoas que estão aflitas, oprimidas, cativas, angustiadas, necessitadas, com pensamentos de morte, Pai. Que o Senhor toque no coração, que o Espírito Santo convença e mostre para quem eles devem mandar, Pai, esta mensagem, esta palavra, um versículo, uma oração. Que o Espírito Santo venha mover, Pai, o coração dessas pessoas, trazendo a memória quem elas devem orar, com quem elas devem compartilhar, as pessoas que estão necessitadas, Pai, do auxílio da palavra, do auxílio do reino, de aceitarem Jesus, que o Espírito Santo venha fazer a boa obra, Pai, na vida dessas pessoas e daquelas que vão receber esta mensagem, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.